religião para ateus. Alain de Botton. Capítulo 7. Perspectiva. Para os ateus, um dos textos mais consoladores do Velho Testamento deveria ser o livro de Jó, que aborda por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, uma questão para a qual, de modo intrigante, recusa-se a oferecer respostas simples e baseadas na fé. Em vez disso, sugere que não nos cabe saber por que eventos se desenrolam do jeito como acontecem, que não deveríamos interpretar sempre a dor como punição e que deveríamos lembrar que vivemos em um universo cheio de mistérios, dentre os quais os caprichos do nosso destino certamente não são os maiores e nem mesmo estão, como descobriremos se pudermos olhar para a questão com certo distanciamento, entre os mais importantes. O livro de Jó começa com uma introdução ao seu herói epônimo, um homem de luz, a quem Deus parece ter concedido os favores mais inimagináveis. Quando o encontramos pela primeira vez, Jó vive em uma grande casa, é virtuoso e contente, tem 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 burros. Então, num único dia, uma catastrófica série de desastres se abate sobre ele, a família e os rebanhos. Primeiro, um bando de sabeístas violentos rouba os bois e os burros. Então, vem uma forte tempestade, e raios matam todas as ovelhas. Depois, um furacão chega do deserto e destrói a casa do filho mais velho de Jó, matando o jovem e todos os 9 irmãos, que tinham se reunido para um banquete. Como se essas tribulações não bastassem, feridas misteriosas começam a se espalhar pelo corpo de Jó, tornando excruciantes os menores movimentos. Sentado em uma pilha de cinzas, Jó, agora um homem vergado, raspa a pele com um pedaço de cerâmica e, aterrorizado e infeliz, pergunta a Deus por que todas essas coisas lhe aconteceram. Os amigos de Jó pensam saber a resposta. Ele deve ter pecado. Bildade, o suíta, está certo de que Deus não mataria os filhos de Jó se eles, e o próprio Jó, não houvessem feito algo muito errado. Deus não rejeita um homem virtuoso, declara Bildade. Zofar, o Namatita, chega a sugerir que os crimes de Jó deviam ter sido terríveis e que Deus foi generoso em seu tratamento, pois o Senhor sempre perdoa mais que pune. Porém, Jó rejeita essas explicações, classificando-as como nada mais que provérbios de cinzas e dizendo que suas defesas são torres de barro. Ele sabe que não pecou. Por quê, então, foi atingido por essas dificuldades? Porque Deus o abandonou. Deus realmente existe. Por fim, após muito debate entre os homens, o Senhor é levado a responder a Jó. De um redemoinho no deserto, furioso, Deus troveja. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber, se tens entendimento, onde está o caminho para o lugar em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Do ventre de quem saiu o gelo, e quem gerou a geada do céu? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? É pelo teu entendimento que se eleva o gavião e estende as suas asas para o sul? Poderás tirar com azul o leviatã ou apertar-lhe a língua com uma corda? O desafio direto de Jó com relação à existência e às intenções éticas de Deus encontra, assim, uma resposta indireta, na qual a divindade se estende longamente sobre quão pouco sabem os humanos, frágeis e limitadas criaturas que são. Como podem entender os desígnios de Deus? Pergunta ele. E, dada sua ignorância, que direito tem de usar palavras como imerecido? Há coisas não ditas acerca da galáxia que a humanidade não pode interpretar propriamente, as quais, portanto, não deve querer impor sua lógica defeituosa. Os seres humanos não criaram o cosmos e, apesar de seus ocasionais sentimentos em contrário, não o controlam nem o possuem. Deus tenta tirar de Jó a preocupação com os acontecimentos da sua própria vida, chamando a atenção para a imensidão e a variedade da natureza. Evoca uma ampla visão da totalidade da existência, da fundação da terra até os caminhos das constelações, da altura alcançada por um falcão em voo e até as dores de parto de uma cabra montês, na esperança de instilar no homem de um senso de reverência redentor. A estratégia funciona. Jó se lembra da escala de tudo que ultrapasse de idade, do tamanho e do mistério do espaço, o redemoinho de Deus, e as sonoras e sublimes palavras que profere, excitam um terror agradável em sua plateia.
um sentimento de quão insignificantes são os desastres do homem em comparação com os processos da eternidade, deixando Jó, e o resto de nós, talvez, um pouco mais preparados para se curvar às tragédias incompreensíveis e moralmente obscuras que a vida cotidiana envolve. Alguns milênios após Jó ter recebido sua lição de Deus, outro judeu, Baruch de Spinoza, propôs-se a reformular o mesmo argumento em um idioma mais secular. Spinoza não tinha paciência para a ideia de um ser supremo antropomórfico que morava nas nuvens e podia falar aos seus seguidores do alto de uma montanha. Para ele, Deus era apenas um termo científico para a força que havia criado o universo. A primeira causa é ou, na frase favorita do filósofo, a causa de si mesmo. Causa sui, como construção filosófica. Esse Deus oferecia a Spinoza um consolo considerável. Durante momentos de frustração e desastre, o filósofo recomendava a adoção de uma perspectiva cósmica ou uma nova visualização da situação, com sua famosa e lírica expressão sob o aspecto da eternidade, subspecie aeternitatis, fascinado pela nova tecnologia da época. E acima de tudo pelos telescópios e pelo conhecimento que forneciam sobre outros planetas, Spinoza propôs que usássemos a imaginação para sair de nós mesmos e que praticássemos submeter nossa vontade às leis do universo, por mais contrárias às nossas intenções que pudessem parecer. Não estamos, aqui, muito longe do conselho de Deus a Jó. Em vez de tentar corrigir as humilhações insistindo na nossa importância equivocada, deveríamos tentar aprender e apreciar nossa insignificância essencial. Um notável perigo de vida em uma sociedade ateísta é que ela não tem mensagens que nos lembrem do transcendente e, portanto, nos deixa despreparados para a decepção e a destruição final. Quando Deus está morto, os seres humanos, para seu prejuízo, correm o risco de assumir o palco psicológico central. Eles se imaginam comandantes do próprio destino, pisoteiam a natureza, esquecem os ritmos da terra, negam a morte e se esquivam de avaliar e reconhecer tudo que escapa ao seu domínio, até que, afinal, precisam colidir de maneira catastrófica com as arestas pontiagudas da realidade. Nosso mundo secular é desprovido dos tipos de ritual que poderiam nos colocar gentilmente em nosso lugar. Subrepticiamente, este mundo nos convida a pensar no presente momento como o ápice da história, e nas conquistas dos nossos colegas humanos como a medida de todas as coisas. Uma grandiosidade que nos mergulha em redemoinhos de ansiedade e inveja. A religião é, acima de tudo, um símbolo daquilo que nos ultrapassa e uma educação sobre as vantagens de reconhecer nossa insignificância. Tem simpatia natural com todos aqueles aspectos da existência que nos descentram: geleiras, oceanos, formas de vida microscópicas, recém-nascidos ou a ressonante linguagem do paraíso perdido, de John Milton arfando em tempestuosos torvelinos. Ser colocado no nosso devido lugar por algo maior e mais velho que nós não é uma humilhação. Deveria ser aceito como um alívio em relação às esperanças insanamente ambiciosas que nutrimos para nossa vida. A religião é mais astuta que a filosofia ao compreender que não basta apenas delinear tais ideias em livros. É claro que o ideal é que consigamos, tanto fiéis como infiéis, ver coisas subspecie aeternitatis o tempo inteiro. Mas é quase certo que perderemos o hábito a menos que sejamos lembrados firme e consistentemente. Uma das iniciativas mais perspicazes da religião tem sido a provisão de souvenirs do transcendente, na oração matinal e no serviço semanal, no festival da colheita e no batismo, no Yom Kippur e no Domingo de Ramos. O mundo secular é desprovido de um ciclo equivalente de momentos durante os quais podemos ser instigados a imaginativamente sair da cidade terrena e recalibrar nossa vida de acordo com um conjunto de parâmetros mais amplo e cósmico. Se tal processo de reavaliação oferece algum ponto comum de acesso aberto tanto a ateus como a crentes, ele pode acontecer por intermédio de um elemento na natureza que é mencionado no livro de Jó e também na Ética, de Spinoza, as estrelas. É por meio de sua contemplação que os seculares recebem a melhor chance de experimentar sentimentos redentores de admiração. De maneira míope, as autoridades científicas oficialmente encarregadas de interpretar as estrelas para o restante de nós raras vezes parecem reconhecer a importância terapêutica de seu tópico central. Com uma linguagem científica austera, as agências espaciais nos informam sobre as propriedades e os caminhos dos corpos celestes,
mas poucas vezes consideram a astronomia como uma fonte de sabedoria ou um corretivo para o sofrimento. A ciência deveria ter importância para nós não somente porque nos ajuda a controlar partes do mundo, mas porque mostra coisas que jamais dominaremos. Assim, faríamos bem se meditássemos todos os dias, de forma parecida com a maneira como os religiosos agem em relação ao seu Deus, sobre os 5 trilhões de quilômetros que constituem um único ano-luz ou talvez acerca da luminosidade da maior estrela conhecida em nossa galáxia, Eta Carinae, a 7.500 anos-luz de distância, 400 vezes maior que o Sol e 4 milhões de vezes mais brilhante. Deveríamos pontilhar nossos calendários com celebrações em honra a Vicanis Majoris, uma gigante vermelha na constelação Cão Maior, a 5.000 anos-luz da Terra e 2.100 vezes maior que nosso Sol. À noite, talvez depois do principal telejornal e antes de um reality show, poderíamos observar um momento de silêncio para contemplar os 200 a 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia, os 100 bilhões de galáxias e os 3 septilhões de estrelas do universo. Qualquer que seja sua importância para a ciência, as estrelas, no fim, são igualmente valiosas para a humanidade como solução para a megalomania, a autocomiseração e a ansiedade. Para responder à necessidade de estarmos sempre conectados por meio dos sentidos e ideias de transcendência, deveríamos insistir que uma percentagem de todos os televisores posicionados em locais públicos de destaque fossem sintonizadas em transmissões ao vivo das imagens captadas pelos telescópios extraplanetários. Assim, poderíamos assegurar que as frustrações, os corações despedaçados, o ódio a quem não nos ligou e os arrependimentos por oportunidades perdidas fossem continuamente acariciados e aliviados por imagens de galáxias como a Messier 101, uma estrutura espiral localizada perto do canto esquerdo inferior da constelação Ursa Maior, a 23 milhões de anos-luz, majestosamente ignorante de tudo o que somos e confortavelmente imune a tudo o que nos oprime.